Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. E hoje a gente não vai falar de vestibular, a gente não vai falar de Enem, de SISU, nós vamos falar de para mim, uma notícia terrível, né? O início começou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Na verdade, essa madrugada aqui no Brasil, tanto lá na Europa também, o que acontece é que a gente observa uma movimentação, uma preocupação muito grande com os líderes mundiais. Será que realmente essa guerra vai se propor para uma terceira guerra mundial? Essa é a interrogação que todos fazem. Primeiro, como é que começa essa guerra? Qual é o motivo principal desse processo? Bom, a gente começa da seguinte forma, entendendo lá em 2014, quando a Crimeia é tomada pela Rússia, já que depois de um período de conturbações na região, devido à própria inserção da Ucrânia na União Europeia, ocorre esse problema. Segundo fator muito importante atualmente, duas regiões do leste da Ucrânia, que já tinham sido independentes, foram reconhecidas por Putin. Putin fala que os ucranianos cansaram de bombardear essas duas regiões e agora essa ofensiva militar é apenas um ajuste para que isso se resolva. Mas o que acontece na Europa é um temor muito grande. Tanto, devido à comunidade europeia, existe uma série de questões muito importantes. Inclusive, a própria Assembleia da Comunidade Europeia, eles chamam de NATO, né? E depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, vai se reunir agora, inclusive na sexta-feira, com o objetivo de quais são as possibilidades de traçar para evitar esse conflito e, mais ainda, uma guerra que possa se expandir pelo continente europeu. Manifestações em várias embaixadas na Europa contra, é claro, o governo russo. E vocês já viram, vários líderes políticos já colocaram a sua opinião. Então, uma preocupação muito grande nessa questão. Já lá na Ucrânia, bombardeios em Kiev e em outras cidades importantes ucranianas. No entanto, a Europa em si, principalmente a Europa, começa a se colocar muito imponente nessa questão, ligando o seguinte: não vamos aceitar grandes bombardeios, não vamos aceitar uma guerra que possa vitimar muitas pessoas e não vamos aceitar essa expansão para o continente europeu. Os países que fazem parte dos Bálticos, a Lituânia, a Letônia e a Estônia, elas já se manifestaram criando, eles chamam de quarto artigo do NATO, ou seja, uma questão muito territorial, de reunião de falar assim, olha, pode sobrar para a gente. Não só esses países, mas a Polônia e entre outras potências da União Europeia estão pensando sobre isso. Na verdade, é uma guerra que já estava infelizmente prevista, mas que ninguém apostava tanto que poderia ser catastrófica. Aqui no Brasil, a gente já vê alguns, como eu posso falar assim, consequências dessa questão. Primeiro, em relação ao euro, a queda do euro em relação ao real e até o dólar em si. Segundo, a elevação gravíssima ou espantosa do preço do petróleo, que passou de $100 o barril. E, se eu não me engano, há muitos anos isso não acontecia. Tá? Desde lá, se eu não me engano, de 2014, 2015. Deve ter 7 anos aproximadamente que isso não acontece. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem algumas características. Mas lá na Europa, a gente tem outros processos muito mais graves. O medo dessa guerra se expandir para a Europa é muito grande. E aí a gente tem muitas interrogações que só vamos ver nos próximos dias. Por enquanto, a situação atual na Ucrânia é bombardeios feitos pelos russos e contra-ataques ucranianos. Sabemos muito bem que a população russa é uma população pequena, a população ucraniana também, mas a Rússia é a grande potência militar no mundo. É o país que tem mais ogivas nucleares. Então, atenção nesse desenrolar. A gente vai falar de muita coisa aqui ainda. Vamos colocar outros vídeos para explicar um pouquinho de todo esse processo. Principalmente dentro da Europa. Isso que é o mais importante. A gente está aqui de fora olhando uma possível guerra acontecer. Muita gente aposta na Terceira Guerra Mundial. Mas será que realmente é isso que vai? Os países europeus estão totalmente contrários a isso, tentando minimizar o processo. Inclusive, outros países
que faziam parte da própria União Soviética, já estão questionando, pedindo conversa, diálogo. A própria Bielorrússia é um exemplo disso, já que tem o presidente, né, Lukashenko, que é o grande aliado de Putin, já falou sobre isso, que é melhor entrar numa conversa. Por quê? Da mesma forma que a Ucrânia foi invadida, outros países podem ser invadidos também. Então, se cria uma interrogação muito forte para esse processo. Galera, esse é o primeiro ponto, né, em termos desse conflito Rússia-Ucrânia, mas a gente vai ter muita coisa para falar aqui. Tem uma novidade, né, que é a questão da atualidade aqui, né, mais ainda do que realmente os vestibulares, mas a gente também tem vestibular, tá bom? Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.